aula, gravar, aqui, compartilhar. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos entrar nas duas últimas funções orgânicas oxigenadas que nós estudamos, né? Nós vamos falar de éter e de éster. Então, só mais uma vez, né? Para relembrar as funções orgânicas que a gente já estudou até aqui. Eu vi funções orgânicas que tem a hidroxila, que é o OH, ligado a carbono que só faz simples ligações. Quando eu tenho a hidroxila, que é o OH, ligada a carbonos que só faz simples ligações, eu tenho a função orgânica álcool. Isso aqui caracteriza um álcool, tá? Mas eu posso ter o OH também ligado ao anel aromático. Anel aromático é o anel que tem 6 carbonos fechados com duplas, simples ligações intercaladas. Quando eu tenho essa estrutura, eu tenho um fenol. E eu posso ter essa hidroxila também ligada a um carbono que ele vai fazer dupla ligação. Só que essa estrutura aqui é chamada enol. Ela é tão instável, pessoal, que ela existe por pouco tempo. Logo, ela se transforma em outra coisa. Ela não consegue sobreviver. Mas a gente fala dela porque ela existe, né? É o enol, tá bom? Daí, na aula passada, a gente estudou as estruturas que possuem a carbonila. Eu posso ter carbonila é C-O. Eu posso ter esse C-O num carbono da ponta, um carbono que fica aqui na pontinha, ó. Tá na ponta. Quando tá na ponta, pessoal, é um aldeído. Aldeído. Se esse C duplo O estiver no meio, por exemplo, aqui, ó, tem o C duplo O, mas ao redor dele tem carbono aos redores, ó. Ele tá no meio, ele tá no meio da estrutura. Quando for assim, isso aqui identifica uma cetona. E eu também posso ter esse C duplo O na ponta, mas também eu vou ter a hidroxila. Eu tenho os dois. Tem tanto a hidroxila, que é o OH, quanto o C duplo O. Quando é assim, eu falo que eu tenho um ácido carboxílico. Carboxílico. Então, a gente estudou essas 6 funções oxigenadas. Agora a gente vai para as duas últimas. Primeiro é o éter, os éteres, né? Como que eu identifico um éter? O oxigênio vai ter que estar entre carbonos. Olha, aqui tem o oxigênio entre carbonos. Se eu tiver um oxigênio no meio ali sozinho, bonitão, eu tenho um éter, tá? É assim que eu identifico um éter. Só isso. Oxigênio no meio da estrutura, sozinho, lá, bonitinho, tá? Para eu dar nome, professor, como que eu faço? Olha, eu tenho que ver a estrutura que está antes e a estrutura que está depois dele, tá? Para eu poder dar nome. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muito carregado. Isso aqui foi só revisãozinha das aulas passadas. Apaga, 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 apaga. Eu vou ver a estrutura que está antes e a estrutura que está depois, tá? Vem aqui, tá, tá. Então, olha aqui. Antes desse oxigênio aqui que está no meio, eu vejo o número de carbonos que eu tenho. Quantos carbonos que eu tenho antes, pessoal? Quantos carbonos que eu tenho aqui antes? Dois. Dois. Então, o prefixo para dois é et. Então, esse nome vai começar com et. Et. Agora, na sequência, eu tenho o oxigênio. Para falar que eu tenho oxigênio no meio, eu escrevo oxi, de oxigênio. Etoxi. E agora eu pego o nome do final. Quantos carbonos que eu tenho aqui no final? Dois também. Então, é et. E eu completo o nome de acordo com a ligação simples, dupla, tripla, só simples ligações an e coloco o O no final. Então esse é o etoxietano. Etoxietano. Só isso. O nome antes, o prefixo de antes, oxi no meio do nome para falar que eu tenho oxigênio no meio da estrutura, o número de carbonos, o tipo de ligação e termina com O no final. Então, esse aqui é o etoxietano, tá bom?
Só isso, assim que eu dou nomenclatura para os éteres, tá? Os éteres, pessoal, eles eram utilizados muito antigamente como anestésico, só que eles são muito reativos, então eles deixaram de ser usados como anestésico. Antigamente, o éter, muita gente tem vício, né? Se vicia em cheirar éter, essas coisas, né? Então, a venda dele é um pouco controlada, tá? Eu não compro ele com tanta facilidade assim, porque ele pode levar até a um vício, tá bom? E um exemplo de onde ele é utilizado, eu coloquei até esse desenho aqui. Não sei se algum de vocês já colocou aparelho no dente, aquela massinha que eles colocam nesse negócio aqui, ó, uma massinha que eles fazem para pegar assim, prender, para ver a arca dentária e tudo mais, para depois desenvolver o aparelho e tudo mais. Ele é um éter aquilo lá, é uma mistura de éteres, tá bom? É um poliéter aquilo lá. Então, não sei se você é um dos exemplos populares dos éteres, tá bom? Isso, éter é isso. Olha aqui um exemplo, aqui ele vai dar o nome, né? Etoxetano. Olha um outro exemplo, olha aqui o tanto de éter que eu tenho nessa estrutura. Aqui tem um oxigênio no meio, sozinho, então é um éter, éter, éter. Tudo aqui indica éter, ó, éter, oxigênio no meio, oxigênio no meio sozinho, éter. Esse aqui é a hipofilantina. Com a hipofilantina eu faço chá de quebra-pedra. É um chá que ele é muito bom, é de uma planta muito boa, utilizado para quando eu tenho pedra nos rins, tá? A estrutura principal desse chá é a hipofilantina, que é um exemplo de éter. Olha o tanto de oxigênio no meio da estrutura que eu tenho, tá? Então, esses são os éteres. Toda vez que eu tiver o oxigênio sozinho no meio ali da estrutura, eu falo que é um éter, tá bom? Só isso, éter. Só que eu também tenho os ésteres. Uai, professor, o éster também tem, olha aqui, ó, tem um oxigênio no meio da estrutura. Sim, só que eu tenho oxigênio mais C dupla O. Ó, quando eu junto C dupla O, que é a carbonila, mais o oxigênio, eu obtenho o que eu chamo de éster, tá? Então, isso aqui caracteriza o éster. C dupla O, O. Então, toda vez que eu tiver COO, vai ser um éster também, tá? Ele pode ser representado dessa maneira, porque é um carbono e dois oxigênios, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Para dar nome, também, mais uma vez, eu vou dividir em duas partes. O que vem antes do oxigênio e o que vem depois. Olha aqui. Eu tenho essa parte antes e eu tenho essa parte depois. Quantos carbonos que eu tenho antes, pessoal? Um, dois, Três. três. Com três, pessoal, qual que é o prefixo? Met, et, prop. Então, três é prop. Para falar que é um S, eu coloco oato, propanoato. Tem essa terminação. An de ligações simples, né? Propanoato, tá? Propanoato de. Daí aqui no final eu coloco o número de carbonos que eu tenho. Ó. No final eu tenho dois. Então, prefixo para dois é et. E eu considero ele como se ele fosse um radical. Terminal de radical termina com il ou ila. Eu termino com ila aqui mesmo, ó, etila. Então, esse é o propanoato de etila. É o número de carbonos, o tipo de ligação, mais o término oato de. E aí eu considero a segunda parte como radical, eu vejo o nome desse radical. Tem dois carbonos, então é etila. Se tivesse só um, metila. Se tivesse três, propila e assim por sequência. É assim que eu dou nome para os ésteres. É um pouquinho mais difícil. A nomenclatura dos ésteres são as mais complexas. Só que são fáceis de identificar, né, pessoal? Como o vestibular cobra mais identificação, então eu tenho que olhar e saber que é um éter. O éter é aquele que tem C dupla O, O. Tem o oxigênio sozinho no meio da estrutura? Tem, mas na sequência tem o C dupla O juntinho, tá?
Um grande exemplo, tá? São os poliésteres. Poliéster é um tecido, né, pessoal? Um tecido plástico aí, que é muito utilizado. A gente vai estudar muito sobre poliésteres, muito sobre polímeros em agosto, tá bom? Então é um exemplo de ésteres muito utilizados. São os poliésteres, que são esses tecidos que faz capa de almofada, que faz um monte de coisa, né? Vários tipos de tecido aí. Esse não é um tecido eu não acho um tecido muito bom, né? Porque, tipo, para deitar não é tão bom de deitar, porque não é 100% algodão. Ele é feito de plástico, né? É um exemplo de plástico, poliésteres, tá bom? Que eu posso fazer várias coisas com ele. Então, aqui o nome propanoato de etila. E aqui muitos ésteres são usados como essências também, tá? Olha, a essência do morango, de morango, ele é um éster. Então, tem várias essênciazinhas que são ésteres, tá? Que dá cheiro, né? Que dá cheiros característicos para substâncias. Também a essência de morango é essa fórmula, eu tenho C dupla O na estrutura, então é um éster. Então, só para fechar, quando eu tenho oxigênio no meio de carbonos, é um éter. Quando eu tenho oxigênio no meio de carbonos, porém eu tenho dupla O próximo ali também, isso aqui é um éster. Então eu tenho o éter e o éster, tá? Beleza, então vamos para as atividades, as 4 atividades que eu passei para vocês, tá? A número 1. O principal componente do chá de quebra-pedra, que apresenta ação diurética, é a hipofilantina. Cortou bastante aqui, mas aqui está escrito hipofilantina, cuja fórmula está representada abaixo. Escreva sua fórmula molecular e indique o número de grupos funcionais éter presente na estrutura. Então, escrever fórmula molecular é ver quantos carbonos que eu tenho, quantos hidrogênios que eu tenho, quantos oxigênios que eu tenho, tá? Então, cada pontinha é um carbono, né? Quando eu não tenho nada. Então, eu vou colocar aqui carbono, 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 carbono. Vamos contar quantos carbonos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, C24, eu tenho 24 carbonos. Agora eu vou contar hidrogênio. Lembrando, quando eu tenho essa bolona aqui no meio, significa que eu tenho dupla simples, dupla simples e dupla intercalada. Isso aqui vai interferir na quantidade de hidrogênios. Aqui embaixo também, né? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Vou completar com hidrogênio. Esse carbono está fazendo quantas ligações, pessoal? Alguém? Duas. Duas. Para 4 faltam duas, então vou colocar mais 2 hidrogênios aqui. Esse carbono está fazendo 3, né? Olha, uma, duas, três. Tá faltando um hidrogênio para ele. Esse carbono já está. Opa, não, ele está fazendo 4, né? Errei. Observa, ele tem fazendo uma para baixo aqui Uma também, para né? baixo. É. Então ele está fazendo, ó, 4 ligações. Ele não precisa de hidrogênio. Esse carbono também está fazendo 4, né? Olha, uma, duas, três, 4. Não precisa. Esse aqui está fazendo 3, 1, 2, 3. Falta um. Vou colocar o hidrogênio aqui. Esse carbono já está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa. Esse carbono está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa. Esse está fazendo 4. Esse carbono está fazendo 2. Falta 2. Esse carbono está fazendo 3, né? Falta um. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Falta um, então vou colocar um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo 3, falta um.
Esse carbono está fazendo um para cima, 2, 3, 4. Não precisa. Esse carbono está fazendo 3, falta um. Esse carbono também está fazendo 3, ó. 1, 2, 3. Falta um. Esse está fazendo as 4, que tem uma aqui para baixo, né? Duas para um lado e duas para o outro. Esse já está fazendo as 4, 1, 2, 3, 4. Esse está fazendo 3, falta um. Pronto, agora eu vou contar o número de hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 hidrogênios. Essa é uma questão bem chatinha, né, pessoal? Porque até contar isso tudo, a molécula ficou pequenininha aqui. Eu vou apagar só para ficar mais fácil contar os oxigênios, né? Já contei o número de hidrogênio aqui. E quantos oxigênios que eu tenho? Vamos ver. Deixa eu apagar, 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 apagar. Pegar aqui a caneta. Oxigênio eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênio, ó, 7. Então, essa é a fórmula molecular que ele pediu. E ele pediu o número de grupos funcionais éter presente. O éter, né, quando eu tenho oxigênio sozinho, indica um éter. Então, eu tenho 7 grupos funcionais éter. 7 grupos funcionais que são éteres, né? Éter, 7 grupo funcional éter. Então é só para identificar que o éter é quando eu tenho oxigênio sozinho na minha estrutura. Essa é a resposta da número 1. Uma questão chata, porque eu tive que ficar contando e eu posso me perder com muita facilidade na hora de dar a contagem, né? Mas não é uma questão difícil. Então vamos para a número 2, que é uma questão de vestibular lá do Pará. Então aqui, número 2. O composto abaixo possui. Ele quer saber sobre essa minha cadeia aqui, tá? Então, olha, eu vou selecionar a minha cadeia principal. Cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos numa sequência. Então, primeiro vamos analisar essa cadeia. Pessoal, essa cadeia é aberta ou fechada? Fechada. Oh, Aberta. Jesus, vocês Não, nunca vão entender aberta. isso na vida. Fechada, gente, olha, fechada forma um ciclo. Aqui formou um ciclo. Não. Vão errar, até no último dia de aula vocês vão errar isso, pelo amor de Deus. Quando eu tenho extremidades aqui, ó, ela é aberta, fechada, forma um ciclo. Aqui não formou um ciclo, tá? Então ela é aberta pela milésima vez, toda aula vocês erram isso. Então vamos lá, essa aqui é uma cadeia aberta, aberta. Pessoal, essa cadeia, ela é normal ou ramificada? Ramificado. Ramificada, olha, eu circulei a cadeia principal e sobrou coisas para fora, como se fossem os ramos dela. Então, essa cadeia ela é ramificada. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Vamos lá, conteúdo do primeiro bimestre. Saturada ou insaturada? Insaturada? Não, só tem simples ligações. Saturada. Jesus amado. Saturada, olha aqui, só faz simples ligações. Quando eu só tenho simples ligações, ela é saturada. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Vai, tem 50% de chance de acertar. Fala uma, pelo menos, para falar alguma coisa. Homogênea? Não, heterogênea. Essa cadeia Parabéns, erraram todas. Heterogênea. Heterogênea significa que tem um heteroátomo, que tem um átomo diferente
de carbono e hidrogênio no meio. Olha aqui no meio, eu tenho um oxigênio no meio dela. Então significa que ela é heterogênea, ela tem um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então essa cadeia é aberta, ramificada, saturada, heterogênea, tá? Então aqui já fala que a cadeia é homogênea, ó, já está errada. A homogênea é homogênea, porque ela é heterogênea. Então a letra B não pode ser minha resposta, a letra C não pode ser minha resposta. Agora, a letra A, ele quer saber o número de carbonos primários, carbonos secundários, terciários que tem nessa estrutura. Carbono primário é aquele que está ligado a apenas mais um carbono ou nenhum carbono, e assim por sequência, tá? Esse carbono, pessoal, é primário, secundário ou terciário? Parabéns. Ninguém lembra, ninguém fala. É desse jeito que eu gosto. Adoro dar aula para essa turma porque vocês são participativos, enérgicos. É Parabéns, de primário, parabéns. professor. Primário, porque ele não está ligado com mais nenhum outro carbono. Ele está sozinho aqui, então ele é primário. Esse carbono também é primário porque ele não está ligado com mais nenhum outro carbono. Esse carbono, pessoal, ele é secundário, tá? Porque ele está ligado com mais outros dois carbonos. Esse é primário e esse é primário. Ele falou que nessa estrutura tem quatro carbonos primários. Então vamos ver. Um, dois, três, quatro. Tem quatro primários. Ele falou que tem um terciário. Não. Tem quatro primários e um secundário. Então a letra A também está errada. A letra B é a única correta, porque ele fala que é o grupo funcional. O O, aqui sozinho no meio da estrutura, caracteriza um éter. Sim, essa é a definição de éter, né? Para ser um éter, eu tenho que ter o oxigênio entre carbonos numa cadeia carbônica aqui. E é o que aconteceu aqui. Porque aqui. O que eu fiz? Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, né? Então isso é um éter. Então a única resposta correta é a letra D. Vamos para número 3. O urucum é uma planta da América tropical. Seu nome vem do tupi urucu, que significa vermelho. Da polpa do fruto obtém-se o corante vermelho bichina. Esse corante hidrossolúvel é muito usado na indústria de alimentos e na de cosméticos. Sua fórmula estrutural pode ser representada por essa fórmula aqui. A respeito da estrutura representada, quais são as funções orgânicas presentes? Então, aqui, ó, nessa ponta eu tenho COOH. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula passada eu falei que o COOH eu posso representar assim: carbono, dupla OH. É COOH. Se eu andar de trás para frente, eu tenho carbono, oxigênio, oxigênio H. Car COOH. Carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. COOH. E lá na outra extremidade, eu tenho COO. Quando eu tenho dois O junto, é porque eu tenho assim, ó. Dupla O e depois o CH3. Dois oxigênios na sequência, tá? Então vamos lá. Alguém lembra o nome dessa função orgânica quando eu tenho a carbonila e a hidroxila juntas? Isso aqui representa o ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico. E esse aqui, quando eu tenho o oxigênio no meio da estrutura, mas tenho C dupla O também, isso aqui representa o éster, tá? Então, essas são as funções orgânicas presentes nessa estrutura. Típica questão de vestibular, ele pede só para identificar o que tem na estrutura. Então, essa é a resposta da 3. E a número 4 é uma questão lá do Rio Grande do Sul. Ele falou assim, ó: flavorizantes artificiais procuram imitar o sabor e aroma de alimentos produzidos artificialmente. Dentre esses compostos destacam-se os ésteres. Então, muitos ésteres são usados como flavorizantes, né? Igual a essência de morango que a gente viu na fotinha da aula. Um exemplo de éster que pode ser usado como aditivo alimentar é: ele quer dessas estruturas qual que é éster. Então, olha aqui, a primeira ele colocou CH3COOH. Se eu desenhar isso aqui, vai ficar CH3, depois vem o C,
O, que é o dupla O, OH. Pessoal, isso aqui representa um éster. Não. Isso aqui é um ácido carboxílico, né? Então a letra A não pode ser a resposta. Isso aqui é um ácido carboxílico, quando tem a carbonila e a hidroxila junto. Ácido carboxílico. Então a letra A já está fora. A letra B, vamos desenhar a letra B aqui. A letra B é CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Então, olha aqui, ó. CH3 ligada com CH2 ligada com carbono que tem o oxigênio. CO, depois vem o CH2, depois CH3. Pessoal, isso aqui identifica um éster? Só tem o C dupla O. Isso é um Não, é? professor. Não, Não. isso aqui é uma cetona, Cetona. tá? Quando eu tenho C dupla O no meio da minha estrutura. Então, não pode ser também. Então, vamos continuar. Então, a letra B já está descartada. Vamos fazer a letra C aqui. Letra C tem o OH no final aqui. Ó. Então, é CH3, CH2. Só tô desenhando, tá? Só colocando as ligações aqui no meio. CH2, e ela termina com OH. Então, ela tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso aqui é um éster. Quando eu tenho a hidroxila Sim. no carbono, é um éster? Isso aqui é um éster, pessoal? Não, tá? Isso aqui é um álcool, tá? A hidroxila ligada a carbono saturado é álcool. A primeira função oxigenada que a gente estudou. Agora, né, pessoal, por exclusão, a resposta certa vai ser a letra D. Mas vamos ver por que que é a letra D. Peraí. A letra D, ó, CH3, CH2, CH2, COO, já tem dois oxigênios, já pode indicar que é um éster, porque para ter éster tem que ter dois oxigênios. Então aqui, ó, CH3, CH2, ligada com CH2. Daí eu tenho carbono, que tem oxigênio e tem oxigênio também. Tem dois oxigênios aqui, ó. Então, C dupla O, O. CH2, CH3. Aqui eu tenho o oxigênio sozinho entre estruturas, mas eu também tenho C dupla O. Quando eu tenho essa combinação, eu tenho um éster. Isso aqui que caracteriza um éster, tá? Então, a única que é éster das estruturas, então a única que pode ser um flavorizante artificial aqui, para ser aditivo alimentar, é a letra D. Então, a resposta certa, letra D. Então, nessa questão, a gente relembrou ácido carboxílico, o álcool, cetona e o éster. Então, pessoal, é isso, ó. Vocês estão com muita dificuldade nesse conteúdo, é o conteúdo mais fácil da química, é impossível, é só identificar. Eu tenho álcool, eu tenho fenol, eu tenho aldeído, eu tenho cetona, eu tenho ácido carboxílico, eu tenho éter e tenho éster. Não é tão difícil de memorizar essas estruturas, tá? Esse conteúdo despenca no vestibular, não cai, despenca. E é muito fácil. É só memorizar essas estruturas para poder identificá-las, tá? Então eu espero que vocês reassistam essas aulas. Você que quer fazer vestibular, reassista, reveja, tá? Que não tem como de facilitar esse conteúdo aqui. É isso.